Eu ouvi dizer que tem muita gente por aqui querendo conhecer o Enhypen. Será que é verdade? Bom, se for, vem comigo, porque hoje a gente vai mergulhar nesse universo vampiresco e conhecer um dos maiores grupos da quarta geração do K-pop. Bom, e a história deles começa muito antes do debut. Lá em 2019, a Big Hit Entertainment, que hoje a gente conhece como HYBE, que é a empresa do BTS e do TXT, se juntou com a CJN, uma das maiores empresas de entretenimento da Coreia, para criar uma nova agência chamada BLeft Lab. A missão deles era ambiciosa, formar um grupo global de K-pop através de um reality show. E foi assim que nasceu o Island. Se você acha que os realities de sobrevivência atuais são intensos, o Island simplesmente elevou tudo para outro nível. O programa estreou em junho de 2020 e reuniu 23 trainees de vários países. Eles viviam em um prédio futurista gigantesco chamado de Island, onde precisavam competir, treinar e sobreviver às eliminações. Mas o diferencial era que eles não dependiam só do jurado. Os fãs do mundo inteiro também podiam votar e literalmente ajudar a escolher quem ia debutar. E como se isso já não fosse surreal o suficiente, o próprio BTS apareceu na final do programa para dar conselhos aos participantes. Durante meses, os trainees passaram por provas extremamente difíceis, apresentações, eliminações emocionantes e momentos que até hoje os fãs lembram. No final, os 7 garotos conseguiram sobreviver. No dia 18 de setembro de 2020, durante a final do Island, foi anunciado oficialmente o nome do grupo, Enhypen, e a expectativa era gigantesca. Afinal, eles eram considerados o primeiro grupo criado pelos fãs da nova geração do K-pop. Depois de apenas 2 meses de preparação, chegou finalmente o grande dia. Em 30 de novembro de 2020, o Enhypen fez seu debut oficial. Eles chegaram com um conceito completamente diferente do que a maioria dos rookies apresentavam na época. Nada de escola ou conceito fofo. Eles apostaram em uma atmosfera misteriosa, elegante e sombria, cheia de referências que mais tarde dariam origem à famosa lore dos vampiros que acompanham o grupo até hoje. O primeiro álbum deles foi o mini-álbum Border Day One. O nome representava exatamente aquele momento em que os membros estavam atravessando uma fronteira, deixando de ser trainees para se tornarem artistas. O álbum contava sobre a mistura de felicidade, medo e ansiedade que eles sentiram ao finalmente realizar o sonho do debut. E a música escolhida para apresentar o grupo ao mundo foi Give and Take, uma música intensa, cheia de vocais emocionantes, uma coreografia super marcante, um MV cinematográfico que já apresentava elementos sobrenaturais e referências vampirescas que se tornariam uma das marcas registradas do Enhypen. O debut chamou muita atenção por causa da qualidade absurda para um grupo recém-lançado, e muita gente começou a perceber que aqueles 7 garotos que saíram do Island poderiam se tornar um dos maiores nomes da quarta geração do K-pop. Mas se você acha que o Enhypen é só um grupo com conceito de vampiro, calma aí, porque a história é muito mais profunda que isso. Primeiro, vamos falar do nome deles? Enhypen vem da palavra hype, que em inglês significa if. Sabe aquele tracinho que a gente usa para conectar palavras? Pois é, ele conecta palavras diferentes para criar novos significados. E essa é exatamente a mensagem do grupo. A ideia é que 7 pessoas diferentes se conectem, descubram umas às outras e cresçam juntas. E mais do que isso, através da música eles também conectariam fãs de diferentes culturas e países. Desde o começo, o grupo foi pensado para ser global. Inclusive, por isso, a saudação deles é One, Two, Connect, porque a palavra connect está no coração de tudo que o grupo representa. E falando em conexão, no dia 9 de outubro de 2020 foi revelado o nome do fandom, Engine. Então, se você é fã do Enhypen, você é um Engine. E não foi a empresa que escolheu sozinha não, viu? Os próprios membros participaram da decisão e analisaram milhares de sugestões enviadas pelos fãs. O nome Engine tem 2 significados. O primeiro é que os fãs são os engines. Essa palavra significa motor em inglês, ou seja, os fãs são os motores que fazem o Enhypen continuar crescendo e seguindo em frente. Já o segundo significado vem da palavra gene, que traduzida é algo como o nosso DNA. A ideia é que o Enhypen e o Engine compartilham o mesmo DNA e crescem juntos. Basicamente, eles estão dizendo que não existe Enhypen sem Engine, e os Engines jamais existiriam sem o Enhypen. E agora chegamos em uma das partes mais interessantes, a lore deles. Porque diferente de muitos grupos que mudam de conceito a cada comeback, o Enhypen construiu uma história contínua. Uma história que se desenvolve através dos MVs, trailers, webtoons, álbuns e até nas letras das músicas. E sim, os vampiros fazem parte disso. Mas a lore deles não é simplesmente garotos vampiros. Na verdade, ela fala sobre juventude, amadurecimento, amizade, destino, desejo, solidão e a dificuldade de encontrar o próprio lugar no mundo. Os membros representam os personagens que atravessam séculos e vivem uma existência praticamente eterna. Ao longo da história, eles precisam lidar com escolhas, perdas, amizade e com uma pergunta que aparece várias vezes na narrativa. Será que vale a pena viver pra sempre? Essa história começou a aparecer desde o debut em Give and Take, mas foi em Drunk Dizzy que o conceito sobrenatural ficou ainda mais evidente. Além dos MVs, a história deles também foi adaptada para um webtoon chamado Dark Moon, The Blood Altar, que é o altar de sangue. E embora os personagens tenham outros nomes, todo mundo sabe que eles são inspirados nos membros do Enhypen. E uma coisa muito legal é que a lore deles nunca foi feita para ser totalmente explicada. Os fãs montam teorias até hoje, conectando letras, cenas dos MVs e trailers. Por isso, existe uma quantidade absurda de vídeos e discussões entre os engines tentando entender cada detalhe desse universo. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que, apesar do conceito vampiresco ser o mais famoso, o verdadeiro tema do Enhypen sempre foi a conexão. Conectar pessoas, conectar culturas,
culturas, conectar diferentes versões de si mesmo, conectar o passado, o presente e o futuro. E isso aparece em praticamente tudo que eles fazem. Agora, falando sobre a música, o ENHYPEN é um daqueles grupos que não fica preso em um só estilo. Eles passeiam por pop, R&B, EDM, hip hop, rock e até elementos da música eletrônica. Ou seja, tem ENHYPEN para todos os gostos. E agora uma curiosidade que surpreende muita gente. O ENHYPEN não tem posições fixas. Isso mesmo, diferente dos grupos antigos que existiam oficialmente os cargos de vocal principal, rapper principal, dançarino e por aí vai, a BE-LEFT nunca oficializou essas posições. A única posição fixa do grupo é ter o Jungwon como líder. Todo o resto é extremamente flexível. Então, todos os membros participam dos vocais, todos podem ir pro centro da coreografia, todos podem pegar partes importantes nas músicas e dependendo da era, um integrante pode ter mais destaque em uma área específica. Eles funcionam praticamente como um time em que todo mundo contribui em todas as áreas. Mas em 2026, uma notícia que ninguém esperava acabou mudando a história do ENHYPEN para sempre. No dia 10 de março de 2026, a BE-LEFT anunciou oficialmente que Ri-sun deixaria o ENHYPEN e que o grupo passaria a promover com apenas 6 membros. A notícia pegou praticamente todo mundo de surpresa. Afinal, Ri-sun fazia parte da formação original do grupo desde o Island. Ele tinha debutado em 2020 ao lado dos outros 6 membros e era considerado por muitos fãs uma das vozes mais marcantes do ENHYPEN, além de ser o integrante mais velho do grupo. Eu vou aproveitar a deixa para já apresentar ele. Nascido em 15 de outubro de 2001 na Coreia do Sul, o Ri-sun é do signo de Libra e tem 1,82 de altura. Mas voltando ao assunto, a própria BE-LEFT disse que a decisão foi resultado de muitas conversas sobre o futuro do grupo e sobre os objetivos individuais dos integrantes. A empresa afirmou que durante essas discussões ficou claro que Ri-sun tinha uma visão musical própria e um caminho artístico diferente daquele que o ENHYPEN seguiria como grupo. Por isso, a decisão foi respeitar os dois lados, permitir que o Ri-sun seguisse os seus projetos pessoais e que o ENHYPEN continuasse suas atividades em grupo. E uma coisa importante, Ri-sun não deixou a BE-LEFT Lab, ele apenas deixou o ENHYPEN, ou seja, ele continuou na mesma empresa e permaneceu ativo como artista. Pouco depois do anúncio, o próprio Ri-sun escreveu uma carta para os fãs através do Weverse. Na mensagem, ele agradeceu pelos 6 anos que viveu ao lado dos membros e das Endines, e disse que estava se preparando para voltar com uma versão ainda melhor de si mesmo. Muitas Endines ficaram chocadas porque a notícia surgiu de maneira inesperada, mas as fãs demonstraram apoio à decisão do artista. Também houve quem desejasse que ele pudesse continuar no grupo e, ao mesmo tempo, desenvolver uma carreira solo, algo que já aconteceu com muitos outros idols de outros grupos. Inclusive, petições online reuniram centenas de milhares de assinaturas pedindo uma reconsideração da decisão. Com toda essa repercussão, a BE-LEFT Lab voltou a se pronunciar alguns dias depois. A empresa reafirmou que a decisão já havia sido tomada e que o Ri-sun não retornaria ao ENHYPEN, reforçando que tudo aconteceu após um longo período de discussões e planejamento. Então, começou um novo capítulo. No dia 8 de abril de 2026, foi revelado que Ri-sun iniciaria oficialmente a sua carreira solo sob o nome artístico de Evan. O nome não era algo completamente novo. Segundo informações divulgadas pela empresa, Evan era um apelido que o cantor utilizava desde a infância e que agora passaria a representar sua nova identidade artística. No mesmo dia, foram abertas suas contas oficiais nas redes sociais e divulgadas as primeiras fotos dessa nova era. Algum tempo depois, a BE-LEFT confirmou que o cantor estava trabalhando em seu debut solo. Enquanto isso, o ENHYPEN seguiu suas promoções como um grupo de 6 integrantes. Agora que a gente já conhece a história do ENHYPEN, chegou a hora de conhecer os 6 vampirinhos responsáveis por conquistar as Endines no mundo inteiro. E, começando pelo líder, temos o Jungwon, ou melhor, Yeon Jungwon. Ele nasceu em 9 de fevereiro de 2004 em Seul, na Coreia do Sul, e é do signo de Aquário. Ele tem 1,74 de altura. Antes de debutar, ele treinou na Big Hit e participou do Island, onde terminou em primeiro lugar na votação final. Mesmo sendo um dos mais novos, ele acabou se tornando o líder do grupo e é conhecido por ser um verdadeiro all-rounder. O membro mais velho atualmente é o Jay. O nome dele é Park Jo-sung. Ele nasceu em 20 de abril de 2002 em Seattle, nos Estados Unidos, mas cresceu na Coreia do Sul. Do signo de Touro e com 1,80 de altura, o Jay é a coisa mais fofa quando fala das coisas que ama. Apaixonado por Fórmula 1, ele já comentou sobre Ayrton Senna no Weverse e é muito legal ver a empolgação dele falando dos próprios hobbies. Depois tem o Jake, ou Shin Jae-yeon. Ele nasceu em 15 de novembro de 2002 em Seul, na Coreia do Sul, mas cresceu na Austrália. Jake é do signo de Escorpião e tem 1,76 de altura. Mesmo tendo um período relativamente curto como trainee, conseguiu impressionar os produtores do Island e conquistar a sua vaga no grupo. O próximo é o Sangwon. O nome completo dele é Park Sangwon. Ele nasceu em 8 de dezembro de 2002 na Coreia do Sul e é do signo de Sagitário e tem 1,80 de altura. É claro que eu preciso falar que ele é o meu ultimate do K-pop. Ele também é apelidado de Ice Prince. Esse apelido significa que ele é o príncipe do gelo, porque antes de ser idol, ele era patinador artístico profissional e chegou a competir em campeonatos nacionais e internacionais representando a Coreia do Sul. E fala sério, isso combina demais com toda a elegância dele. O Check Stick me perdoe, eu continuo sendo Moa, mas o Sangwon mexe demais com o meu coração. Depois vem o Sanu, ou Kim Sang-woo. Ele nasceu em 24 de junho de 2003 na Coreia do Sul. É do signo de Câncer e tem 1,77 de altura. Depois do programa Island, Sanu chamou a atenção pela personalidade alegre e pela capacidade de se adaptar a diferentes conceitos. E também é o bias da minha mãe. E por fim, temos o Maknae do grupo, Nick. O nome completo dele é Nishimura Rik. Ele nasceu em 9 de dezembro de 2005 no Japão e é do signo de Sagitário. Ele impressiona pelos seus 1,86 de
altura. Desde criança, Nick já era apaixonado pela dança e fez parte do Shiny Kids. Ele até chegou a dançar em um show do Shiny. Como ele era fã do grupo, é muito fofo pensar que ele começou a vida já se apresentando ao lado dos seus ídolos. Ele também tem uma baita de uma deep voice que chama a atenção no grupo. Hoje em dia, ele é reconhecido como um dos melhores dançarinos da sua geração. E se você acha que a história do ENHYPEN já é incrível, talvez o capítulo mais especial para as indies brasileiras ainda esteja por vir, porque depois de anos de pedidos, campanhas e muita espera, finalmente chegou a nossa vez. Em 2026, o ENHYPEN anunciou oficialmente a ENHYPEN World Tour Blood Saga, a quarta turnê mundial do grupo e uma nova fase inspirada na série The Sims. E entre todos os países escolhidos, o Brasil ganhou um lugar na rota da turnê. No dia 4 de julho de 2026, o ENHYPEN tem um encontro marcado com as indies brasileiras em São Paulo. E eu posso jurar que eles estão tão ou mais ansiosos do que a gente. O show vai acontecer no Allianz Parque, com início previsto para as 19h30 e a abertura dos portões às 16 horas. E eu não sei vocês, mas eu já tô contando os dias, porque eu vou estar lá na pista vivendo esse momento histórico com o ENHYPEN. E agora eu quero saber, quem daqui também vai pro show? Meu Deus, falta só 3 semanas. Vocês já estão com os looks prontos? Se você quiser, pode deixar uma fotinha do look nos comentários para outros indies se inspirarem também. E quando o meu estiver pronto, eu posto um vídeo mostrando tudinho pra vocês. Eu vou de country inspirada no conceito de Big Girls Don't Cry. Apesar de saber que o padrão de vestimenta oficial é preto e vermelho, eu vou fugir um pouquinho disso. E vocês? Ai, me conta também, vocês vão estar na pista como eu ou em outro setor? Ai, também já aproveita pra comentar quem é o seu bias do ENHYPEN e qual outro grupo de K-pop você quer conhecer. Já segue o perfil pra não perder as próximas partes, porque ainda tem muita história, muita lore e muitos grupos de K-pop pra gente conhecer juntos. E lembra, One, Two, Connect. Até mais, Indies!